Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto desta aula é sistema excretor e nesta aula 1 nós vamos estudar os conceitos, as excretas nitrogenadas e os tipos de sistema excretor. Vamos lá então. Conceitos. O sistema excretor ele elimina para fora do organismo resíduos do nosso metabolismo que, se permanecerem, se tornam tóxicos. Ele elimina excessos. Ele mantém a concentração de substâncias químicas como a glicose. Veja só, ele elimina resíduos como a ureia. A ureia que, se permanecer, fica tóxico. Ele elimina excesso de água e sais minerais. Ele elimina substâncias tóxicas como resíduos de medicamentos, por exemplo. A excreção ela vai determinar, como eu disse, a manutenção de glicose no sangue, nosso combustível celular, carboidrato utilizado para a produção de ATP. O controle da pressão cardiovascular, se ela elimina excesso de sais, o sistema cardiovascular não fica saturado, ele não ganha água por osmose e não aumenta a pressão cardiovascular. É muito importante para o controle da pressão. Todos esses processos realizados pelo sistema excretor fazem parte de um sistema geral de manutenção em conjunto de homeostase ou homeostasia. É uma referência a todos os processos fisiológicos de manutenção da composição química do organismo. O sistema respiratório, quando coloca oxigênio e retira gás carbônico, também faz homeostase. O sistema digestório, quando coloca nutrientes, inclusive a glicose que está aparecendo aí, também realiza a homeostase. Ok, turma? Continuando. As excretas nitrogenadas são chamadas assim porque elas têm nitrogênio na sua estrutura. Elas são resultado principalmente da degradação de proteínas e também de ácidos nucleicos. Então, olha lá, são resíduos do metabolismo de ácidos nucleicos e de proteínas. A amônia é a primeira delas que aparece aí. Os animais que excretam mais amônia são chamados de amoniotélicos. A amônia, por ser bastante solúvel, é aparecendo aí, que são os peixes ósseos e as larvas de anfíbios. Anfíbio, na fase larval, excreta amônia. A ureia, em termos de solubilidade, ela tem solubilidade intermediária. Ela é a peixes cartilaginosos, olha que curioso, peixe cartilaginoso, embora aquático, excreta ureia. Anfíbio adulto também, e nós mamíferos excretamos principalmente a ureia. O menos solúvel, então um animal que excreta ácido úrico, que está aparecendo aí, é um animal terrestre que economiza água excretando uma substância que não requer água, muita água para a sua excreção. Animais uricotélicos são os animais que excretam principalmente ácido úrico. São os insetos, os répteis e as aves. Veja, o vestibular já perguntou para relacionar o meio ambiente com o tipo de excreção. Animais aquáticos excretam principalmente amônia, enquanto que terrestres, de ambiente bastante seco, excretam ácido úrico. Ok? Animais que vivem tanto na água quanto no meio terrestre, aí vão excretar a ureia. Certo, turma? Mais uma coisa sobre essas excretas em relação à sua toxicidade. A amônia, como eu te disse, é a mais solúvel, só que é a mais tóxica. A ureia tem solubilidade intermediária e toxicidade também intermediária. O ácido úrico é o menos solúvel e o menos tóxico das três excretas. Então, uma figura mostrando aí para vocês, né? Vocês veem aí carboidratos, gorduras, proteínas e ácidos nucleicos lá em cima. E as proteínas e os ácidos nucleicos são os fornecedores principais dos grupos NH2. Aí nós temos aqui a amônia, o NH3, excreta principal de animais amoniotélicos. Em relação à solubilidade intermediária e à toxicidade intermediária, temos a ureia. Está lá a estrutura da ureia. A ureia de animais uriotélicos, mamíferos, anfíbios adultos e peixes cartilaginosos. Recapitulando o ácido úrico é de animais terrestres. Está a estrutura do ácido úrico, lembra muito uma base nitrogenada, ele tem a estrutura fundamental de uma base nitrogenada. Olha lá. É de animais
uricotéricos, como répteis, aves e insetos. É o menos solúvel, menos tóxico deles. Ok? Ideal para animais que vivem em ambiente seco, terrestre seco. Tipos de sistema excretor. Nem é um órgão, como são os nossos rins. É uma organela chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil. Ela ocorre em protozoários de água doce que tendem a receber água por osmose. Então, o excesso de água é eliminado pelo vacúolo pulsátil ou contrátil. Segunda estrutura ou excretora, né, que é o protonefrídeo com células flama. Células flama são estruturas que eliminam resíduos. Elas ocorrem nos plateumintos. Nefrídeos ou metanefrídeos também são túbulos excretores dos anelídeos. Ok? Glândulas verdes ou antenais ocorrem nos crustáceos. Elas têm essa denominação. Glândulas coxais ocorrem nos aracnídeos, mais um tipo de estrutura excretora dos insetos, também dos insetos. Comentando um pouco mais de cada uma delas. Então aí a gente vê o vacúolo pulsátil, como eu te disse, ele está cheio de fluido, e esse fluido é eliminado através da sua contração. Ok? Nós temos aí as células flama. No detalhe, apenas uma está sendo mostrada. Veja aí o retângulo em preto. Está focando exatamente uma célula flama, a estrutura excretora de um plateuminto. Nefrídeo. O nefrídeo da minhoca é um túbulo. Ele tem estrutura tubular. Ele tem um nefróstoma, está aparecendo aí, ó, é por onde entram as excretas. Esse nefróstoma continua num tubo bastante comprido, que vai terminar na parte de baixo do animal, no segmento que vem depois. E o poro excretor. O poro excretor é a outra extremidade desse nefrídeo, que já tem uma estrutura tubular. Tá bom? Aqui a gente vê na sequência a glândula verde ou antenal. Essa glândula ela se abre nas antenas do animal, no caso é um camarão, um representante do grupo dos crustáceos. Certo? Aqui a glândula coxal é apenas um esquema ilustrativo. Né? Ela tem esse nome porque as excretas saem nas patas deste animal, por isso coxal, glândula coxal. Os túbulos de Malpighi, né? O túbulo de Malpighi, ele lança excretas na porção intestinal. Tá? Então as excretas são lançadas no intestino ainda. Então está ali um detalhe de um túbulo de Malpighi. Ok? Bom, turma, espero que tenha ajudado. Essa foi a aula 1 de excreção. Até a próxima.